A graça e a paz, queridas. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Nós estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, nos reunindo aqui em torno da sua palavra, da sua bendita palavra, para nos ensinar aquilo que está no coração dEle. Esse é o anseio do nosso coração, amém? Que Ele fale o que Ele quer falar, que Ele faça o que só Ele é capaz de fazer nos nossos corações. Romper. Quando eu recebi, né, essa incumbência de estar falando nessa conferência, cujo tema é romper, eu fui buscar no dicionário o que é romper. Segundo o dicionário da língua portuguesa, romper pode ser muitas coisas. Então, pode ser separar-se em pedaços, despedaçar-se, partir, rasgar-se, desgastar-se com o uso, interromper, suspender, fazer golpe, ferida, cortar. Olha, tudo isso pode ser romper. Passar através de, atravessar, penetrar, abrir caminho através de, fazer sulcos, sulcar, arrombar, rebentar, sair com ímpeto, jorrar, investir, atacar. Tudo isso é romper, gente. Infringir, violar, cortar relações com alguém, terminar uma relação, isso também é romper. Desligar-se de, isso também é romper. E eu gostei do último. Dar início a. Começar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Não há outro motivo. E se há outro motivo, ele deve ser destituído agora do nosso coração. O Senhor é o autor da vida, o Deus da nossa salvação. E nós queremos ter todas as nossas atenções agora apenas no Senhor e na sua bendita e verdadeira palavra. Que as distrações sejam tiradas agora. Que falsos ídolos sejam derrubados do trono do nosso coração. E que a sua palavra poderosa, eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, modifique-nos para sempre a partir dessa noite. Nos dê nova compreensão da tua palavra e da tua vontade para cada um de nós, porque queremos romper para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Para o pessoal da mídia aí, eu vou usar a versão NTLH. Eu não sei se vocês têm aí disponível a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. É uma versão que eu tenho me apaixonado por ela, sabe, gente? Porque ela facilita bastante a compreensão das Escrituras. A última vez que eu li a Bíblia, eu li nessa versão, e desde então eu estou meio que apaixonada por ela. A leitura fluiu assim, fácil. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, talvez seja porque você está usando uma versão que está de difícil compreensão para você. Então, eu recomendo, anota aí, a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Você pode baixar, né? Você não precisa de comprar a Bíblia de papel, você pode ter no seu celular, e eu recomendo demais essa tradução da Bíblia, porque me abençoou muito, e o que abençoa a gente passa para frente, não é isso? Lucas capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 26, a história bem conhecida da gente. Lucas 1, 26, e na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra do Senhor, através de Lucas, o evangelista, diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José,
descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Vamos até aí. Essa passagem, ela é tão conhecida da gente, principalmente no Natal. A gente vem e se lembra desse episódio, de como o Salvador de toda a terra encarnou no ventre de uma mulher. Que coisa extraordinária isso. E isso já estava predito pelo profeta. Mateus cita isso: então a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, muito antes desses eventos acontecerem, as escrituras sagradas já previam a vinda do Messias. O povo de Israel esperava por essa vinda do Messias. Mas o povo de Israel esperava pela vinda de um Messias no molde do rei Davi. O Messias queria elevar o status político de Israel, que ia tornar Israel uma nação destacada, ia libertar Israel do poderio de Roma, e elevar o status novamente de Israel, como era nos dias do rei Davi e depois do rei Salomão. Era um poder político que a igreja que Israel estava esperando, que o povo judeu estava esperando. E muitas vezes nós hoje estamos colocando a nossa esperança no poder político. O Messias continua sendo um só. E a nossa esperança precisa se voltar para Ele. Embora hajam homens sobre a terra que lutam pela justiça, os seres humanos são imperfeitos, mas Jesus é todo poderoso. E às vezes os outros ídolos do nosso coração precisam ser destituídos, mesmo que sejam bons ídolos. Eles precisam cair, para que a igreja saiba que há um só Deus, um só Senhor, e que todas as nossas esperanças e expectativas estejam somente nele. Nós estamos vivendo dias difíceis, e as pessoas estão se desesperando. Por quê? A Bíblia falou que os últimos dias seriam trabalhosos, que a maldade tomaria conta de tudo,
que o que é certo ficaria errado e o que é errado ficaria certo? Não há surpresa nenhuma. Quando houve o resultado das eleições, muita gente veio desesperada. Como é que vai ser? Vai ser do jeito que Deus quiser que seja. E eu coloquei no meu Instagram assim, olha, no trono não há alternância de poder, Jesus segue reinando. E na legenda eu coloquei, segue o plano. E para minha surpresa, o tanto de gente, que plano? Que plano? Que plano, pelo amor de Deus? Vai ler a Bíblia, gente. Vai ler a Bíblia, segue o plano, segue o plano. O plano é que Jesus volte e Ele reine sobre todas as coisas. É essa a nossa expectativa. Mas aí a gente fica encalacrado com esse mundo, amarrado nesse mundo. E eu comecei a ver aqueles meus irmãos tão próximos, tão queridos, e eu confesso a vocês que eu não sou de ferro. Eu também tenho os meus dias de desespero, de desânimo. Mas aí ele passa, graças a Deus que dias ruins passam. Né? E a gente não pode sucumbir diante de más notícias. Nós estamos com o mundo em trabalho de parto. E a gente estava falando sobre isso no almoço. Trabalho de parto é o quê? Contração. E quem teve filho aí, parto normal, eu tive 4. Sabe do que eu estou falando? Começa uma dorzinha. Um desconforto. Daqui a pouco melhora. Você fica ótima. Nem parece que você está parindo uma criança. Aí você fica 20 minutos bom. Daqui a pouco, 10, 5, 3... Aí você quer catar o primeiro e matar. A coisa vai ficando estreita. Eu lembro quando eu tive a minha primeira filha, que o João ficou simplesmente desesperado, porque aí as contrações começavam e eu peguei o braço dele e detonei o braço dele. Você que fez isso comigo. E não tinha anestesia, ainda é cedo para anestesia, não era cesariana. E as dores de parto, para que Jesus venha, não é cesariana. Então eu vou te explicar, não tem jeito de você programar a hora, vai ser na hora que Ele quiser, e não é do seu jeito, e vai ter que passar pelas dores. Mas no final o menino vem para o seu braço. E no final o filho vem tomar o seu lugar. Então não se desespere. Para de olhar para as circunstâncias ao seu redor. O que vai ser? Uai, se o mundo acabar, explodir uma bomba, o terremoto da Turquia acontecer aqui, nós vamos sofrer? Claro que nós vamos sofrer. Mas você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Se você precisar morrer hoje, você está pronto? Esteja. Porque a vinda do Senhor será como um ladrão. E se Ele não vier, a gente vai. Um ou outro. E esse horário, tanto a hora dele vir, quanto a hora da gente ir, não está previsto, não é cesariano. A gente precisa de estar pronto. Então nós precisamos de romper com um padrão de pensamento apegado às coisas deste século. E o que tem Maria a ver com isso, Helena? Maria tem tudo a ver com isso. Gente, segundo os historiadores, Maria tinha entre 14 e 16 anos, quando recebeu a visita do anjo. Ela era uma adolescente. E ela estava prometida em casamento. Havia um contrato de casamento. Então, como que acontecia naquele contexto do judaísmo, naquela época, né? Havia um contrato de casamento, o noivo manifestava interesse pela moça, e aí ele tinha que pagar um dote por ela. Não só chegava e pegava. Jesus pagou o dote pela igreja. Preço altíssimo, né? E ele estava pagando dote, segundo alguns historiadores e estudiosos da palavra de Deus, alguns teólogos, ele teria talvez já pago 1/3. Não sei de onde que eles tiraram essa informação, mas foram dos meus estudos o que chegou até mim. 1/3 do dote já havia sido pago, provavelmente. E ele estava esperando o tempo de se concluir, eu não sei se o pagamento do dote, ou talvez uma outra idade de Maria. O fato é que eles estavam noivos, iriam se casar, estava tudo pronto. E desfazer esse compromisso era divórcio. Já era divórcio.
porque havia se estabelecido um contrato. Então, era como se Maria já fosse casada, sem haver consumado o casamento. Ela já estava prometida, destinada, noiva, comprometida com José, quando ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O que a gente não para pensar é que Nazaré, naquela época em que Maria recebeu a visita do anjo, e onde ela vivia, e onde José também vivia, era uma vila com aproximadamente 800 pessoas. Você já imaginou as fofoqueiras? Você já imaginou, peraí, como é que casaram? Março, abril, maio, junho. E ela já está com essa barriga? A gente não para pensar isso, né? E se fosse suspeito, se José declarasse, por exemplo, que ela não era grávida dele, ela podia ser apedrejada. Mas interessante, mesmo estando nessa cultura, nessa pequena vila que devia ter em torno de 800 pessoas, eram poucas famílias ali, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Mesmo com isso tudo, Maria não começou a fazer uma lista de perguntas para o anjo. Mas peraí, aí isso me colocou numa situação complicada, Senhor. Como é que eu vou fazer com José? E meu pai e minha mãe, o que eu vou dizer para eles? O senhor vai arcar com essa responsabilidade? Ela não entrou nesse... Ela só fez uma pergunta, mas como que isso vai acontecer se eu nunca estive com José? Eu nunca me relacionei com homem nenhum. Como que eu vou ficar grávida? É uma coisa da natureza. Como que eu vou ficar grávida quebrando uma lei da natureza? E o anjo falou para ela, não tenha medo, porque o que foi ser gerado em você vai ser gerado pelo poder do Espírito Santo. E aí, depois daí para frente, o anjo dá um spoiler para ela, um caminho de escape, uma via de esperança. Isabel, sua parenta, aquela que todos diziam que não podia ser mãe porque já era idosa, já está no 6º mês de gestação. O anjo não mandou ela ir atrás, só falou que ela estava grávida. E ela falou, bendito então seja o Senhor, eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Como assim? Se fosse com você? A primeira coisa que a gente pensa é na nossa situação terrena. Espera aí, eu estou noiva de um outro homem, vou aparecer grávida. Meu pai e minha mãe vão pensar que eu me deitei com José. E se José dizer, eu não deitei comigo, vão pensar que eu sou o quê? Uma safada, uma sem vergonha, que deitei com outro cara. O que a vila de 800 pessoas vai falar? Todo mundo aqui sabe da minha vida. Eram muitas circunstâncias. E podia terminar em morte. Se ela fosse considerada culpada, ela seria apedrejada até a morte. Não é sério, gente? Mas ela não se preocupou com nada. Para você romper, seja em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a confiar. A premissa para que a gente avance, e voltando agora para aquilo que o dicionário contou para a gente, né? Vamos rever lá. Se a gente quer atravessar, abrir caminho através de, se a gente quiser dar início a algo novo, se a gente quiser começar algo novo, a gente precisa de aprender a confiar. É muito fácil a gente dizer que a gente confia em Deus. Mas essas situações recentes que a gente tem vivido, têm revelado como a igreja está imatura, confiada em estruturas humanas, apegada aos prazeres terrenos, esperançada na conta no banco, na segurança financeira, na segurança do emprego, na segurança das relações humanas. E a gente viu com esse episódio trágico que aconteceu na Turquia, que basta as placas tectônicas se moverem debaixo da terra, quilômetros e quilômetros debaixo da terra. É como se Deus fizesse isso com a terra. Nada fica de pé. Nós somos tão frágeis. Mais de 17 mil pessoas já foram consideradas mortas, e Deus sabe até onde esses números vão chegar. Mais de 2.800 prédios desmancharam,
viraram pó, enquanto todos estavam em casa dormindo. É um mundo de dores, é um mundo em trabalho de parto, é um mundo quebrado, um mundo corrompido, onde o certo virou errado, o errado virou certo. Mas como nós somos apegados à matéria, como nós somos apegados a essa vida, como nós somos apegados à nossa casinha, ao nosso carrinho, ao nosso conforto, ao nosso empreguinho, às nossas roupitas. Nós mulheres, então, temos muito mais coisas para nos apegar, né? E aquela galera que fala assim, não, eu quero que Jesus volte, mas espera mais um pouquinho, deixa eu casar primeiro. Você não está entendendo, gente, o casamento terreno, ele é só uma sombra do grande casamento que está para acontecer. Toda alegria, toda plenitude, todo gozo que um casamento saudável terreno pode proporcionar, nem se compara ao que está preparado para nós quando a noiva se encontrar com o noivo. Tudo é paliativo, só para a gente aguentar e esperar. Vai ser tão prazeroso, tão intenso, tão magnífico, tão maravilhoso, tão indescritível, que esse casamento terreno não vai mais precisar acontecer, para nós sentirmos realização e plenitude. Algo extraordinário. Mas a gente é apegado à mesquinharia, a gente é apegado a coisinhas. E por que a gente se apega a coisinha? Porque o coração do homem não fica com o trono vazio. A gente sempre elege alguém e coloca no trono do nosso coração. E se o Senhor não ocupar plenamente as nossas atenções, a primazia da nossa vida, outros ídolos irão se assentar no nosso coração. O seu coração nesse momento não está vazio. E muitas vezes, minha irmã, eu tenho que te falar, você pensa que o seu coração é o Senhor que está entronizado dele, mas não é. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Ele. Você investe dinheiro em tudo, menos no reino. Você gasta como se não houvesse amanhã, quando é a roupa para o casamento, quando é o penteado, vão retocar a raiz, vão fazer a unha de gel, de não sei mais o que, vão fazer o alongamento de cílios, aí a gente não poupa, mas na hora da oferta, a gente cata as moedinhas no fundo da bolsa. Quando fala oferta missionária para mandar para ajuda para a Turquia, ai, mas eu queria tanto ajudar, mas eu não posso. Se cada um der R$5, vai fazer diferença na vida de muita gente. Não é sobre quantidade de que se dá, é sobre o desejo do coração. Enquanto nós estávamos aqui adorando, veio um cântico novo na minha vida, e eu cantei, eu quero te dar tudo que eu tenho, ainda que sejam 2 moedas. Tudo que eu tenho é teu, ainda que sejam 2 moedas. Será que tudo que nós temos é do Senhor? E é muito interessante, a gente pega esse tema e pensa, romper, atravessar, começar, viver plenamente tudo que Deus tem para mim. É maravilhoso, mas se Ele não está no trono do seu coração, é só um auto-engano. É só a manivela. Sabe, fazendo você igual aqueles bonecos de posto de gasolina. Na conferência fica todo mundo motivado. Aí acaba o vento. Na quarta-feira está todo mundo assim, ô luta, ô vida difícil, ô meu Deus, ô mundo triste. O mundo jaz no maligno, gente. O mundo está entregue a Satanás. Mas nós somos os embaixadores do reino de Deus no mundo em trevas. E Ele vem reivindicar o que é dele. Mas a gente inverteu as coisas. Nós não temos uma consciência de que nós somos embaixadores de um reino que não é desse mundo, mas que veio para esse mundo. É fácil da gente entender. Pensa na embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Se você está nos Estados Unidos e estoura uma guerra, um conflito interno, uma guerra civil, um problema lá nos Estados Unidos, o primeiro lugar que você como brasileiro vai correr é para onde? Para a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil é o território brasileiro dentro do território americano. E ali a soberania é do Brasil. E existem acordos no mundo inteiro
para que essas embaixadas não sejam violadas sob nenhuma hipótese, porque é um território de segurança para os estrangeiros que moram naquela terra. Nós estamos como embaixadores do reino, ou é o contrário que está acontecendo? Será que a gente está se misturando com o povo local? Será que a gente está absorvendo a cultura, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de vestir? E aí você não quer mais ser cidadão brasileiro, você quer abrir mão da sua cidadania e quer se tornar cidadão americano. Muita gente faz isso. O meu irmão é cidadão americano, só que ele tem a dupla cidadania, ele não abriu mão da cidadania brasileira. Mas tem brasileiros que falam, não quero mais ser brasileiro, eu quero ser americano, eu quero abrir mão. E tem crente falando, eu quero abrir mão da minha cidadania do reino, porque o mundo é que é bom. Aqui tem muito conforto, aqui tem muito prazer, aqui tudo funciona, não é assim que se fala os brasileiros que vão morar nos Estados Unidos? Aqui tudo funciona, aqui é tudo muito limpo, muito organizado, e é mesmo, gente, é um país maravilhoso. Mas eu sou do Brasil, eu amo o Brasil, a minha língua é o português, a minha mãe e meu pai são brasileiros, e apesar da nossa nação ter as suas fragilidades e tristezas, as outras nações também têm. Eu estou só fazendo um paralelo para você entender que muitas vezes nós negociamos a nossa cidadania celeste pelas migalhas, ou uma aparência de virtude desse mundo que a gente vive nele. Embora o Senhor tenha criado esse mundo e todas as coisas boas que existem nesse mundo foram criadas pelas mãos de Deus, ou seja, quando você olha para a natureza, você vê a assinatura de Deus em tudo. A gente não contempla a natureza, a gente não contempla Deus através da sua obra criada, a gente se apega à ninharia. A gente gosta de poder, de dinheiro, de título, de fama, de seguidor no Instagram, é disso que a gente gosta. Como romper com uma mentalidade de quem se preocupa com as coisas terrenas? Maria não se preocupava. Ela não estava preocupada se ela ia morrer, se ela ia ser apedrejada, ela não se preocupou com o que José ia falar, ela não se preocupou com o que as 800 pessoas da vila de Nazaré iriam dizer sobre a sua reputação, ela não se preocupou. A única pergunta que ela fez é, como que isso vai se dar se eu sou virgem? Aí ele respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, a sombra do Altíssimo vai te possuir, e você vai engravidar de uma maneira sobrenatural, que se faça em mim a sua vontade. Aí o anjo falou, sua parente Isabel está grávida. O que ela fez? Foi para a casa de Isabel. Por que ela foi para a casa de Isabel? Porque na casa de Isabel, ela receberia a confirmação. Vamos ver se eu não tive uma visão, um sonho, uma alucinação. E ela foi embora para a casa de Isabel. E quando ela chega, no cumprimento de Isabel, Maria já entendeu que o que ela teve não foi uma alucinação. Porque na boca de Isabel, o Senhor falou com ela. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor, Isabel já reconheceu que aquele bebezinho que nem aparecia na barriga de Maria ainda, era o Senhor dela, era o Senhor do universo. E eu fico imaginando quanto gozo e alegria trouxe também a Isabel, que estava ali isolada na sua gestação. Quando você vai estudar a história de Isabel, você vê que ela recebe a promessa, Zacarias recebe a promessa, não crê, né? E aí por isso ele fica mudo, e aí Isabel concebe e ela fica escondida em casa. Eu fico imaginando, né? Por que será que Isabel ficou escondida em casa? Medo de crítica? Vergonha, porque ela já era idosa, e uma barriga ia denunciar, né, a intimidade dela com o marido, já na fase avançada da vida. Vergonha, medo de perder aquela gestação, medo de estar ficando louca, porque Zacarias não contou para Isabel o que estava acontecendo, ele estava sem voz. Ela sabia que algo sobrenatural tinha acontecido com ela. E o lindo é que Deus reúne
as pessoas para que a gente rompa. Anota outra aí. O primeiro passo é, para você romper, você precisa confiar plenamente. O segundo passo, para você romper, você precisa de alguém rompendo junto com você. Ninguém rompe nada sozinho. Nós não vivemos isolados uns dos outros. Essa história, você crente dentro de casa, porque na igreja está muito difícil. É para ser difícil mesmo. Se fosse para a gente ser crente sozinho, para que Deus ia ter criado a igreja? Para dar confusão, BO, fofoca? Não, é porque na igreja que você exercita paciência, domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. Você só cresce naquilo que você é treinado. Então você pensa que você está sendo crente em casa, sozinho? Não, querido, você está sendo arrogante, orgulhoso e enganado. Porque nós precisamos uns dos outros. Como o salmista muito diz, né? Como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. É o salmista ou é Salomão? Não sei, gente, minha cabeça está meio bugada com os endereços. Salomão, Provérbios. Como o ferro ao ferro se afia, né? Quando sua faca tá cega lá, você não vai no outro metal. Pois é, gente. Assim o homem é o seu companheiro. Então é esfregando nas nossas dificuldades, na língua grande da outra, na maledicência. É isso mesmo. Porque se ela é fofoqueira, você tem outros problemas. Então está todo mundo precisando da graça de Deus, entendeu? É por aí. E quando a gente pensa assim, nossa, fulano é tão fofoqueira, jurando que é melhor, né? Você é tão julgadora, você é tão enganada a respeito da sua virtude, você pensa que você é melhor. Só de você achar que você é melhor do que alguém, isso é vaidade. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Eu não vou arrumar não, porque isso é vaidade. Vaidade é quando você se sente muito boa porque não arruma. Você se sente mais santa do que a outra, porque o meu cabelo eu não corto, eu véu. Eu só uso saia. Não uso maquiagem, minha pele é virgem. Minha orelha não tem furo, eu sou mais santa. Olha a vaidade aí. Desgraçada a vaidade. Tudo é vaidade, já dizia Salomão. A gente esbarra na bicha toda hora na vida. A gente gosta de glamour, de glitter, de luz, de parede preta. Eu posso falar, né, gente? Minha igreja. A gente gosta de um painel de luz. Só que isso é lataria. Se você não cuida do motor, o carro morre. Pode estar tudo polido por fora e podre por dentro. Jesus denunciou esse estado quando ele falou para os fariseus: vocês são sepulcros caiados. Vocês estão branquinho por fora, mas por dentro tem um corpo em decomposição. E se a gente precisa de romper na plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de romper com a hipocrisia da religiosidade. Anota aí o terceiro ponto. Você precisa confiar, você precisa do outro e você precisa terminar com a hipocrisia da religião. Como é que eu sei que é religiosidade? Porque hoje muita gente está chamando de religiosidade, o que na verdade é santificação. Você está escolhendo um caminho de renúncia, você está escolhendo um caminho de negar a si mesmo, e alguém está falando. Aí você pensa assim, não, gente, eu não vou beber bebida forte. Porque a bebida forte pode me tirar do meu estado natural, e eu posso gostar disso. E eu vou colocar minha esperança no álcool, e não no Senhor que renova a minha força. Eu vou buscar consolo no álcool, na tacinha de vinho, e não no Senhor que é a minha força. Ah, não tem nada a ver, é só para relaxar. Que religiosidade. Não, é um processo de santificação. E é você com Deus. Agora, o dia que você achar que ninguém pode beber vinho, porque você foi chamado para não beber vinho, aí já vira religiosidade. Porque Deus cuida de nós individualmente, fala conosco individualmente. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça a voz do Espírito. Agora, quando a gente começa a se sentir melhor do que o outro, porque a gente não faz determinadas coisas, aí mudou de santificação para arrogância. Aí é religiosidade. Quando a sua maneira de se vestir faz você olhar as meninas que ainda não chegaram lá, de cima para baixo, pensa, sangue de Jesus tem poder.
Olha a pericrente. Gente, a gente constata coisas. Tem coisas que são preto no branco. Tem coisas que são claro como a água. Se entra uma menina aqui com uma roupa toda sensual, não é julgamento falar que ela está vestida de uma forma sensual, é fato. Mas quando você se acha superior, porque você não está vestindo uma roupa sensual e ela está usando, isso é arrogância, isso é religiosidade hipócrita, isso é uma falsa sensação de espiritualidade fake. A espiritualidade de Cristo te enche de compaixão. Quando você vê uma menina seminua, você fala: oh Espírito Santo, que carências e que faltas tem essa menina, que ela está buscando aprovação nos olhos masculinos com a pouca roupa. Tem misericórdia, Espírito Santo, sela essa menina com a tua proteção, livra ela dos olhos da maldade. Dê a ela, Senhor, o senso de aprovação, que ela não precise buscar aprovação nos olhos desejosos de um homem. Você se compadece. Quando a gente olha para o outro e fala: sangue de Jesus tem poder. Voltando ao vinho, bebendo taça de vinho, ainda postando na rede social. Que escândalo. Fica caladinho para Jesus te dar vitória, minha linda. Seu telhado é de vidro. Você tem filho? Fica caladinho 2 vezes. Tem genro, nora? Fica caladinha para Jesus te dar vitória, porque tem algumas dores que chegam na nossa casa para nos quebrar. Tem umas dores que Deus permite na nossa vida para quebrar o nosso topete, a nossa arrogância. Então eu vou te dar um conselho de uma mulher madura. Eu já estou contada lá com as de Tito, as mulheres mais velhas, ensinei as mais novas. Deixa eu falar com você, minha linda. Para você romper, você tem que quebrar com a hipocrisia da religiosidade. Santificação, sim e sempre. Uma crescente estrada de santificação, onde você vai aprendendo a abrir mão de algumas coisas que não edificam. Não porque você vai ser salva por isso, mas porque você ama o Senhor demais para aborrecê-lo com coisas pequenas. Você quer alegrar o coração de Deus, porque você foi salva. Você quer trazer gozo ao coração de Jesus, porque Ele te salvou quando você não merecia coisa nenhuma. A santificação é uma resposta ao amor de Deus, e não uma condição para ser salvo. Você está andando uma vida reta? Não é por isso que você é salva pela graça, mediante a fé. Se você acha que o seu procedimento é que te salva, que te coloca no céu, não é não, minha linda. O que te coloca no céu é o sangue de Jesus. O sacrifício da cruz te reconciliou com Deus. E uma vez que a gente entende a reconciliação, você não consegue mais viver a vida porca que você vivia antes. A gente precisa de romper com esse padrão de pensar que nós somos aprovados por aquilo que fazemos. A gente tem que entender o que realmente é a graça. Nós não merecíamos nada, miseráveis pecadoras, condenadas à morte, e veio Jesus e pagou a escritura de dívida que era contra nós, e nos deu acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho aberto pela cruz de Cristo. E uma vez que nós compreendemos isso, jamais nós usaremos a graça para respaldar o nosso pecado. Nós vamos tomar nojo do pecado. Nós vamos por recebermos tão grande salvação, é impossível a gente continuar vivendo naquilo que nos levou à morte. Vocês estão entendendo, gente? Mas a gente hoje vive nos extremos. Como tudo no mundo está polarizado, a fé também está polarizada. Ou tem a galera da hipergraça, pode tudo, Jesus já pagou o preço, vamos viver a vida doidado, e no final Deus vai falar: todo mundo para dentro, vai nessa, ou então a gente coloca uma Bíblia
de todo o tamanho debaixo do braço, desce a saia, corta o cabelo, para de rapar o sovaco e fala: esse vai para o inferno. Aquela ali, piricrente. Aquele ali, fofoqueiro. Esse pastor, não sei não foi ungido com o óleo do chifre do cabrito. E aí vai. O outro está postando vinho na rede social. Sai da rede social. Vai ler a Bíblia. Está se incomodando com a vida alheia? Vai ler a Bíblia. E os crentes que não lêem a Bíblia? Agora eu te peguei. Até agora você achou que estava no meio, né? Eu estou até equilibradinha. Não sou a galera da hipergraça, nem sou a galera da radicalidade. Não, então eu estou no equilíbrio. Mas não lê a Bíblia. Como é que você se relaciona com alguém sem conversar com ele? Oração a gente fala, lendo a Bíblia a gente escuta. Tem gente que não lê a Bíblia, mas vive atrás dos profetas. Os profetas são pai de santo gospel. Não, porque a irmã tem a palavra profética, vou lá na irmã. Gente, se Deus quer usar o profeta te encontra. Para de caçar profeta. Entra no seu quarto, abre a palavra de Deus, lê, ele vai falar com você. Mas a gente não lê a Bíblia. Quando começa a ler, dá aquela preguiça, um sonão. Vai orar: ó Senhor, Deus, eu te abençoo. Ô Senhor. Maria chegou na casa de Isabel. E naquele primeiro contato, algo sobrenatural aconteceu. O texto diz que ela estava grávida de 6 meses, Isabel, quando o anjo visitou Maria. E o anjo disse para Maria: Isabel, sua parenta, aquela que não podia ter filhos, está no 6º mês de gestação. O texto diz para a gente que logo depois que o anjo a deixou, nos próximos dias ali, ela se organizou e foi para a Judéia. Teve uma viagenzinha ali, que ela deve ter feito a pé, provavelmente, ou no lombo de algum jumentinho, que a região é montanhosa. E ela foi para a casa da parenta dela. E ela ficou com Isabel quanto tempo, gente? 3 meses. Então, é fácil a gente concluir que os dias de Isabel se completaram. E Maria estava lá quando João Batista nasceu. Agora, olha que interessante. Eu dava tudo, gente. Eu dava tudo para saber o que rolou nesses 3 meses. A Bíblia foi redigida por homens. Porque se fosse uma mulher escrevendo, né? Homem é aquele assim, objetivo na sua descrição. Na sua descrição, né? Eles vão aos fatos, nós vamos aos detalhes. Aí aí não ia caber em todos os livros do mundo, né? Por isso que Deus mandou os homens escrever a Bíblia, porque precisava de ser um relato documental e não um romance, né? Mulher ia escrever cheia de detalhes, cheia de firula com cada frase, mas que eu confesso que eu fico curiosa de saber esse detalhe, mas olha, pensa comigo. Uma era muito mais velha e estava grávida, fora do tempo. Uma era muito mais jovem e estava grávida antes do tempo. Mais uma vez eu volto a dizer, por isso a gente não rompe sozinho. Sempre vai ter alguém na nossa vida para nos ajudar a romper. Mas quem não se submete, não rompe. Quem não sabe de comungar com o outro, de receber do outro, sujeitai-vos uns aos outros. Às vezes as mulheres ficam esperneando, porque a palavra de Deus diz para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos, mas isso não é um privilégio das mulheres. O próprio texto de Efésios, onde o apóstolo Paulo orienta a igreja em Éfeso a que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, e que as mulheres respeitem e se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Alguns versículos acima, ele diz aos Efésios: enchei-vos do Espírito.
Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo sempre graças a Deus Pai, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. E quando a gente reconhece isso, já é uma forma de sujeição. Quando você fala, não preciso de ninguém, ou eu não quero precisar de ninguém, esse é o espírito de Lúcifer te governando. Tem nada do Cordeiro de Deus em você. Porque o Senhor, sendo Deus, se esvaziou de toda a glória e se sujeitou a Deus Pai, encarnando no ventre de uma adolescente, e se humilhou toda a sua vida, e morreu a morte mais humilhante que tinha para morrer. E nós, que somos vis-pecadores, procuramos os projetos de poder de Satanás. Queremos ser maiores que Deus. Não nos parecemos com o Filho, nos parecemos com Lúcifer. Em Filipenses diz, pois Cristo, mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus é algo que a Ele deveria se apegar. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas nós não queremos ser servos. Então essa palavra romper, ela enche o nosso coração de vigor e de vontade de eu vou atravessar, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou prevalecer. Mas ninguém faz isso sem se humilhar. Ninguém faz isso sem se sujeitar, sem se submeter, sem aprender. O arrogante não aprende coisa nenhuma. Ele fala, mas tem dificuldade de ouvir. Ele pensa que sabe, mas não sabe nada. E como nós vamos romper? Eu fico imaginando que naquelas conversas, daqueles 3 meses, houve uma troca maravilhosa. Não era apenas uma mulher mais velha ensinando uma mais jovem. Era uma mais jovem ajudando a mulher mais velha nas dificuldades do último trimestre de gestação. Olha que troca maravilhosa. Todos nós temos algo a oferecer. E todas nós temos algo onde podemos ser ajudadas. Onde precisamos ser ajudadas. Isabel, com certeza, com muito mais sabedoria, vivência, muitos anos de história, podia aconselhar a Maria a ter calma, a confiar no plano de Deus. Maria, eu fico imaginando Isabel conversando com Maria, mas como é que eu vou contar isso para José, Isabel? Isabel falando para Maria, isso são minhas imaginações, né, gente? Isabel falando para Maria, quando Zacarias chegou mudo, eu não entendi, foi nada. Mas eu sabia, quando eu me descobri grávida, que aquela mudez dele estava relacionada com a minha gestação. Então confia, Deus nunca trabalha só de um lado. Enquanto Deus está trabalhando com você aqui, Maria, Deus está trabalhando com José lá. Quando ele receber essa notícia, Deus vai mover o coração dele. Talvez aquietando o coração de Maria, encorajando Maria, empoderando Maria. Tenha coragem, Maria, o Senhor é contigo. O que o anjo falou com você? Você lembra do que o anjo falou com você? E por outro lado, Isabel mais idosa, a água tirava no poço, não tinha pia dentro de casa. Todo o recurso que a gente tem hoje, eles não tinha geladeira, tinha água encanada, era tudo mais difícil. Aí eu fico imaginando o vigor de Maria, o prazer de Maria. Não, Isabel, deixa que eu lavo essa roupa. Não, Isabel, por favor, Isabel, não se esforce, deixa que eu cozinhe para você. Não, Isabel, está na hora de você descansar um pouquinho, põe as perninhas para cima. Talvez Maria estava lá na hora que João Batista rompeu e veio para a terra. Talvez auxiliando ali as parteiras. Nós precisamos uns dos outros. E logo depois que Isabel dá à luz, Maria volta para a sua cidade. E se acredita que foi nesse momento que ela recebeu, que José recebeu a notícia. Então você imagina,
foi para a casa de Isabel. Voltou grávida. Por mais santo que José fosse, gente, Deus escolheu José também, tá? Inclusive, ele era da linhagem de Davi. Então, Deus escolheu não só Maria, Deus escolheu José. Por que eu sei que Deus escolheu José? Porque quando José descobre que ela estava grávida, que o filho não era dele, obviamente, porque ele nunca tinha se deitado com ela, ele planejou deixar Maria secretamente. Significa o quê? Que a culpa ia ficar para ele. Ele ia deixar Maria, porque ele não tinha condição de assumir o filho de outro homem, mas a conta ia ficar para ele. Foi ele que tomou posse da herança antes do tempo. Ele seria considerado um homem sem caráter. Ele tomaria a culpa para ele. Ele ia deixá-la sem expor que ela adulterou. Isso mostra que ele era um homem que a amava muito. E que estava protegendo mais a Maria do que a reputação dele. O homem com o coração certo para o propósito de Deus. Então, quando Deus quer que a gente rompa, Ele sempre vai mandar alguém para facilitar o processo. Mas o lindo dessa história é que o Senhor fala com José. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Lá em Mateus ele diz, porque o que nela foi gerado foi pelo poder do Espírito Santo. Ela conceberá e ela dará à luz um filho, e ela chamará ele de Jesus. Deus fala para José o nome que ele deveria ter, porque ele livrará o povo dos pecados deles. José também precisou de romper. E quando você viu o processo de rompimento de José, foi o autoesvaziamento. Nem sempre o romper, ele vem, né? E aí a gente volta para encerrar essa noite. A gente volta no conceito do dicionário. Se a gente fosse colocar, né, para José, um desses conceitos aqui, talvez fosse abrir caminho através de. Desligar-se. Desligar-se daquilo que ele sonhou. Desligar-se de ser o único na vida de Maria, né? Que coisa louca isso, né? Você já recebeu uma mulher com um pacotinho. E a responsabilidade de ser cuidador do Messias. A gente já pensou que de vez em quando devia dar um nó na cabeça de José e de Maria? Como que é assim que a gente está trocando fralda do Filho de Deus? Devia dar um nó. Quando eles encontraram Jesus aos 12 anos no templo, mas vocês não sabiam que eu tinha na casa do meu pai? Qual dos dois? A gente não faz ideia, né, gente, no que significou para José. Depois a Bíblia diz que o Senhor falou que ele não poderia tocar nela até que ela desse à luz, mas que depois ela poderia ser dele. Jesus teve irmãos e irmãs. A Bíblia diz isso, os evangelhos dizem isso, deixam isso claro. Inclusive, um dos irmãos de Jesus, Tiago, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, depois que o Senhor foi assunto ao céu. Então, depois José pôde ter Maria para ele. E ela não é menos santa por causa disso, gente. Porque bendito é o leito sem mácula, bendito é o casamento diante de Deus. Mas mesmo assim, José tendo Maria e podendo ter outros filhos, eles tinham um filho especial em casa. Um filho com uma incumbência celestial. E quando eles vão apresentar o menino, com 8 dias, no templo, o que Maria escuta? Uma espada irá atravessar o seu coração. Você vai sofrer grande sofrimento por causa desse menino. O caminho da redenção era o caminho da morte e do sacrifício de Jesus.
a gente também nunca vai saber o que isso significou para Maria. Mas ela rompeu? Sim, ela rompeu. Ela teve o seu filho, o educou, o cuidou, o protegeu e o conduziu ao cumprimento do seu propósito. Que mulher extraordinária. Não, nós não cremos que Maria seja mediadora. A Bíblia diz que ela foi escolhida por Deus para um propósito, mas que o único caminho, verdade e vida é o filho que ela carregava no ventre. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum dos evangelhos você vai ver orientação para pedir a Maria, consultar a Maria. E eu falo isso com toda a reverência e respeito do meu coração, porque eu sou fã de carteirinha de Maria. Nenhum dos evangelistas dizem que ela era digna de ser adorada. Nenhum dos evangelistas, nenhum apóstolo Paulo, quando ele instrui a igreja, como as igrejas iriam viver, nenhuma das cartas de Paulo diz que Maria deveria ser adorada, ou consultada, ou reverenciada como mediadora entre Deus e os homens. Maria foi uma serva fiel, e ela diz isso com todas as letras, quando ela proclama o seu cântico, e é com esse cântico de Maria, uma mulher que rompeu, e que nos ajuda a romper também, que nos ajuda a saber que nós podemos romper. Se ela rompeu com tantos preconceitos da sua época, tantos tabus, tantas dificuldades, e Deus a levou à plenitude do propósito mais elevado, a mulher mais especial da Bíblia, Maria. Não foi a juíza Débora, não foi a rainha Esther, não foi a prostituta Raabe, não foi mulheres mais poderosas e influentes. A mulher mais poderosa da Bíblia foi mãe. Então aprenda a romper, compreendendo que romper no seu propósito em Deus não é ser conforme o mundo molda para você, mas é cumprir e acolher o plano que Deus tem para você. Não se amolde a esse século, não se convença, não se venda, não se deixe seduzir pelos projetos de poder deste mundo. Mas entenda que você pode romper como mãe, você pode romper como esposa, você pode romper como filha de Deus, você pode romper no seu trabalho, sendo uma funcionária exemplar, você pode romper na sua igreja, servindo nas coisas mais simples, não para ser vista, mas para cumprir o seu propósito sobre a terra. Não se deixe enganar. E Maria termina dizendo: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Sim, mulher muito abençoada. Olha nós aqui no século 21, chamando a Maria de mulher abençoada. Porque o Deus poderoso, fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem, e em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles, derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O cântico de Maria nos mostra quem é o poderoso que a sustentou. Então, se você quer romper, confie nesse Deus poderoso. Se você quer romper, entenda,
Ninguém rompe sozinho. Maria precisou de Isabel, Maria precisou de José, Maria precisou das dicas do anjo. Ninguém rompe sozinho, coisa nenhuma. E entenda de uma vez por todas. Nós precisamos uns dos outros. Está em voga e está em moda. Vou viver em casa, vou ser crente em casa. Brasa fora do braseiro, esfria. Nós precisamos uns dos outros. Rompa com toda religiosidade hipócrita. Para que você rompa, você tem que entender que você não é melhor do que ninguém, porque você é evangélico. Você não é melhor do que ninguém, porque você já conseguiu avançar em alguns passos na sua vida, o que às vezes outro não conseguiu. Você só está num trecho diferente da jornada. Isso não te torna melhor do que ninguém. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz: rompa com a religiosidade. E vá para o relacionamento, para a intimidade com o Pai. E isso vai fazer você romper. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu gostaria que os músicos viessem. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, só para promover a sua autorreflexão. Será que você se parece com Maria? Se o Senhor te pedir alguma coisa hoje, por mais difícil que ela possa parecer para você, você está pronto para romper? Pronto para avançar? Pronto para atravessar? Pronto para começar? Ou será que você está dando desculpas para Deus? Ah, mas eu sou nova demais. Ah, mas eu sou velha demais. Ah, minha época já passou. Tantas desculpas a gente dá. Imagina, Isabel era mais velha, Maria era muito nova. Não é a sua idade que define se você vai romper ou não. Não é a fase da sua vida. Maria estava vivendo um dia ordinário, um dia comum, um dia como qualquer outro, até que aquele anjo apareceu diante dela. É em dias comuns que Deus se manifesta. É em realidades comuns, num vilarejo. O anjo não apareceu para nenhuma mulher em Jerusalém, foi em Nazaré. Como nós temos as nossas vistas turvas pelos projetos de poder de Satanás. Como nós somos seduzidos pelos projetos de poder desse mundo, por aquilo que esse mundo julga grande e importante. Grande é o Senhor, importante é o Senhor. E toda a terra deve se submeter a Ele. Então, se você quer romper, se submeta. Como Maria se submeteu. Confie como ela confiou. Persiga as pistas de Deus, ela perseguiu. Ela foi buscar. Onde o anjo falou que alguma coisa estava acontecendo, ela foi lá buscar. Se junte com gente que quer romper também. Se junte com gente que quer quebrar a religiosidade hipócrita, ou a hipergraça descomprometida. Se junte com gente que quer se santificar, que quer avançar, que quer vencer, que quer prevalecer, independente do que está acontecendo no mundo. Não é o que está acontecendo que define quem nós somos, é a nossa luz que quebra a escuridão. É a luz de Cristo brilhando em você que vai diminuir o sofrimento no mundo, não é o contrário. Não é o sofrimento no mundo que define quem nós somos, mas é Cristo em vós, a esperança da glória. É Jesus te movendo, minha linda.
É Jesus vivendo em você, como Ele veio morar no corpo de Maria. É que te faz romper. Deixa Jesus reinar em você. Deixa o Senhor te mover. Seja luz na sua casa. Se a gente for luz em casa, a gente vai ser luz em qualquer lugar. Começa sendo uma bênção para o seu marido. Seja uma bênção para os seus filhos. Seja uma bênção para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos de sangue. Seja uma bênção para a vizinhança. Seja uma bênção para os seus irmãos na igreja. Seja luz. O movimento não é o contrário. Por isso que aqui cabe uma das definições de romper. Desfazer-se, rebentar, sair com ímpeto da mediocridade, sair com ímpeto da acomodação covarde, sair com ímpeto da preguiça de ler a Bíblia, de se envolver com o Senhor, de buscar a sua face. Sair com ímpeto da murmuração, da reclamação, da culpabilização. Ah, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa daquilo outro, é o sistema político. Rompa com isso. Saia com ímpeto disso. E entre, dê início, comece aquilo que Deus quer fazer através de você. Do que você vai ter que sair com ímpeto, minha irmã? Desse namoro impuro? Saia com ímpeto desse namoro impuro. Acaba com esse relacionamento que não está te santificando. Vai ter que sair com ímpeto da preguiça, da acomodação. Saia com ímpeto. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajude. Eu não quero mais viver aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Saia da murmuração, do meio da fofoca. Saia com ímpeto. Todo problema na igreja você está envolvido com a sua boca grande. Rompa com isso. Ah, o problema no trabalho, você está envolvido no meio do problema. Seja parte da solução e não do problema. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Precisamos que o Senhor nos ajude a avançar, a prosseguir, a alcançar o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós, que é ser sal e luz no mundo quebrado, que é esse que está aí fora. E que isso comece na nossa casa, nos nossos relacionamentos de amizade, familiares, na igreja, nos nossos relacionamentos no trabalho, na escola. Que a plenitude do Senhor venha sobre nós. Que a paz do Senhor nos envolva. E que o teu propósito nos encontre. Como aquele anjo que apareceu para Maria, dando instruções firmes acerca daquilo que ela deveria viver e fazer. Que o Senhor também se revele a nós. E nós queremos ser encontrados dignos, não porque somos dignos em nós mesmos, mas dignificados pela presença do Teu Filho em nós. Encontrados prontos para responder ao Teu chamado, como Maria respondeu. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em nós a Tua vontade. Levanta, Senhor, Josés, Isabels, para que a gente rompa juntos. Ajuda-nos e ensina-nos a ter um espírito humilde e quebrantado, como Teu Filho, Jesus. E é em nome dEle que nós oramos nessa noite. Amém e amém.